Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o básico do Photoshop. Você é um iniciante no Photoshop? Então eu vou começar uma playlist que vai funcionar como um curso básico para iniciantes no Photoshop. Então, por exemplo, você simplesmente instalou o programa e foi aprendendo por conta própria. Aí você até desembola, mas você acha que faltou alguns detalhezinhos ali que você ainda não entende direito ou não conhece sobre camadas, sobre máscaras. Então esse vídeo é para você. Ou se você acabou de instalar e nunca nem mexeu, nem conhece a interface, esse vídeo vai ser muito útil para você também. Tá ok? Então, esse é uma iniciação do básico, os primeiros passos que a gente tem assim que a gente começa a ter contato com o Photoshop. E a gente vai ver coisas muito profundas. Na verdade, essa playlist que eu estou criando, que vai ser esse curso básico para iniciantes no Photoshop, ela vai ser uma playlist que eu vou sempre indicar, porque ela vai servir de base para outras coisas mais profundas que eu vou trazer aqui no canal. Coisas mais avançadas, recursos mais avançados, até efeitos mais complexos, né? Que a gente consegue fazer juntando várias ferramentas do Photoshop. Então, esse conteúdo ele vai servir de base. Mas antes da gente ir para o conteúdo mesmo, eu queria dar um agradecimento especial para o Julian Mata. Eu tenho recebido vários comentários positivos aqui no canal, e esse comentário foi um que me chamou muita atenção, eu gostei muito. Ele percebeu que eu estava tendo dificuldade de colocar vídeos aqui direto, e ele fez um comentário muito legal, vou deixar aqui na tela. E teve vários comentários positivos também. É sempre válido, isso incentiva bastante a continuar com esse projeto. Eu já falei aqui que às vezes é difícil a gente conseguir persistir e ir adiante, de estar sempre produzindo conteúdos assim, mas esse tipo de comentário anima demais. E se você tiver alguma crítica também, alguma sugestão, ou ficou alguma dúvida, pode deixar aí no comentário que eu estou respondendo a todos os comentários. Está muito legal o apoio de vocês, beleza? Obrigado por esse apoio mesmo. Fica aí que depois da vinheta a gente começa com essa aula. Galera, então é o seguinte, começando aqui o nosso curso. Do meu ponto de vista, um curso básico de Photoshop, ele tem que abranger 3 coisas principais. Então é por meio dessas 3 coisas que a gente vai começar aqui a primeira etapa desse curso, que são as camadas do Photoshop, as máscaras, que você usa também com as camadas do Photoshop, e a seleção. Na verdade, a seleção é que vai fazer com que você consiga separar objetos e fazer composições e usar de várias formas usando essas seleções. Então, estes eu considero o alicerce fundamental, que é o que torna o Photoshop um programa assim, o mais famoso programa de edição de imagens do mundo inteiro, né? Só que não quer dizer que ele seja fácil. Por ele ser tão famoso assim, não quer dizer que ele seja fácil. Na verdade, às vezes ele pode parecer até mais complicado do que ele realmente é, porque ele tem muitos recursos. Então, para começar a aprender o Photoshop do jeito certo, a gente tem que começar pelo básico, que são as camadas, as máscaras e a seleção. E só para deixar você mais animado com esse curso, eu vou começar fazendo aqui uma comparação, né? Eu já tentei, por exemplo, aprender a tocar violão, mas eu nunca consegui. Porque eu acho que violão, para a gente aprender a tocar, demora até você conseguir perceber que você está tirando alguma coisa no violão, que você está vendo algum resultado. Então eu sei como que isso pode ser frustrante. Nesse curso aqui, eu vou fazer totalmente o contrário. Eu vou tentar fazer com que você já sinta a prática desde o começo. Então eu espero que isso te deixe animado para você continuar e assistir até o final esse curso, tanto nesse primeiro vídeo como nos vídeos que virão na sequência. E lembrando que não tem problema se você já tem alguma prática no Photoshop ou se você não tem prática nenhuma, porque esse vídeo aqui vai ter coisas instrutivas tanto se você se encaixa num grupo como se encaixa em outro, beleza? De qualquer forma, você vai sair aprendendo alguma coisa aqui nesse curso que eu preparei. Então a gente já vai começar com um projetinho aqui, ó. Abrindo aqui a nossa pastinha,
existem várias formas de você abrir um arquivo no Photoshop, né? Você pode vir aqui criar um arquivo novo. Isso, no caso, você poderia criar aqui um arquivo. Se você clicar aqui, ele vai te perguntar as dimensões da imagem que você quer. Por exemplo, só a título de exemplo, né? Essa configuração aqui seria a configuração de uma tela Full HD, por exemplo. Se eu for fazer uma imagem para um banner de um site, eu poderia começar fazendo dessa forma. 1920 por 1080, que é o tamanho Full HD. Resolução para a internet recomendado 72. Se for para impressão, seriam 300 pixels por polegada. Então isso depende do uso que você vai dar. Mas aqui eu simplesmente confirmaria em OK e ele abre um arquivo em branco nas dimensões que eu coloquei lá. Eu também poderia fazer o seguinte, eu poderia clicar aqui em abrir e ele vai me mostrar a última pasta em que eu trabalhei, ou simplesmente eu posso já ter esses arquivos dentro de uma pasta e eu clico e arrasto para cá, ele já vai abrir direto a imagem, como você vê aqui no fundo. Toda vez que eu adiciono uma imagem aqui para o Photoshop, ela já abre como uma camada única, dependendo do formato de imagens. A gente ainda vai ver isso melhor nesse curso, né? Porque, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com imagens JPEG, é o formato da imagem que eu peguei. Peguei de um banco de dados da internet, um banco de imagens, aliás, na internet. Eu baixei essas imagens em alta resolução, eu vou indicar para vocês, é só dar uma olhada na descrição desse vídeo. Vou deixar aqui os links para você pegar essas mesmas imagens, ou então para você ir lá no site onde eu peguei e escolher outras imagens também. Mas enfim, a imagem, o formato padrão de imagens que a gente pode usar pode ser o JPEG, pode ser o PNG. A diferença entre eles, a gente vai ver mais para frente, é que o PNG ele suporta transparência. Então, se você tiver um recorte, se você salvar esse recorte, vamos supor aqui, ó, vou pegar uma outra imagem aqui, ó. Por exemplo, nessa aula a gente vai fazer o recorte desse carro aqui. Então, vamos supor que eu já tenha feito, né? Eu já tirei todo esse fundo aqui e deixei só o carro. Esse fundo, ele vai estar, eu quero que ele seja salvo com transparência, porque eu quero usar esse recorte desse carro em em outro fundo. Então, se eu salvar como JPEG, ele vai perder essa transparência, porque o JPEG ele não mantém informações de transparência. Já o PNG, sim, o PNG eu poderia salvar e ele ficaria com esse fundo todo transparente. Se eu jogar essa imagem em cima de uma outra, ele iria abrir só o carro com o fundo transparente, o que apareceria atrás dele seria o fundo da outra imagem aonde eu estou trabalhando. Então isso daqui é uma breve explicação, que é um pouquinho básica, eu acho que a maioria das pessoas sabem disso, mas eu estou partindo pelo pressuposto que provavelmente você também não conheça nada sobre o Photoshop, né? Nesse caso aqui, o que eu quero fazer? Eu não quero abrir simplesmente uma imagem e trabalhar dentro dela. Por quê? Primeiro porque eu quero escolher o tamanho da arte que eu vou trabalhar. Então vamos imaginar que eu vou fazer essa arte para um site. Então imagina que eu já sei qual é o tamanho da área no site que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar aqui para esse vídeo com formato Full HD. 1920 por 1080 e a resolução 72 pixels por polegada. Aí vai ter uma vantagem que eu já vou te explicar. Veja só que o Photoshop ele vai salvando aqui um histórico de todos os arquivos que eu já usei. Como nesse caso aqui eu tinha limpado essa área para esse tutorial, então a gente só usou esses dois arquivos e eles ficaram aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, em vez de já abrir um arquivo direto, no caso esse arquivo ele já viria como uma camada única, eu quero ter mais condições de manipular esses arquivos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em criar, vou escolher o tamanho que eu quero. Esse tamanho não precisaria ser em pixels, eu poderia mudar aqui para, por exemplo, centímetros. Imagina, por exemplo, que eu vou fazer uma ampliação fotográfica. Muita gente usa o Photoshop para fazer montagens que vão imprimir depois, né, em casa de fotografia. Então eu poderia fazer aqui centímetros, um formato padrão, por exemplo, 30 por 45. Em alguns lugares seria esse tamanho aqui, 30,5 por 45. Como é um arquivo para impressão, então a resolução aqui, ó, eu colocaria em 300. São as duas mais comuns, tá? Existem, claro, outros padrões, mas as que mais a gente usa seria para impressão fotográfica 300
e 72 para internet. E aqui não é pixels por centímetro, tá? Pixels por polegada. Essas são as medidas padrão. Mas a gente vai, nesse caso aqui, fazer uma imagem mais simples, né? Como se fosse para a internet. Seria 1920 por 1080, como se fosse uma imagem de um banner, né? Por 72. Aqui eu já vou ensinar a primeira dica, que é o seguinte, ó. Eu vou clicar em OK. Pronto, ele criou essa imagem. Eu prefiro sempre ter a imagem, se eu vou fazer um trabalho assim mais complexo, que vai haver uma montagem, eu sempre prefiro ter a imagem numa grande qualidade e depois diminuir a qualidade dessa imagem na hora de colocar no site. Por que diminuir? Porque na internet a gente sempre trabalha com formatos menos pesados, né? Porque depende de carregamento da internet. Então, se eu colocar uma imagem com muita qualidade num site, por exemplo, esse site vai ficar pesado para carregar. Eu usaria com menos qualidade. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Se eu vim aqui em imagem, aqui o Photoshop é o seguinte, ó. Aqui ele tem algumas entradas, tem bastante recursos aqui. Então, o primeiro que a gente vai ver está aqui dentro de imagem. Mas só para dar uma pincelada em outras coisas que a gente encontra aqui no Photoshop, aqui do lado são as ferramentas que a gente usa para trabalhar. Essa daqui é a caixa de ferramentas. Aqui em cima, esse menu, ele é um menu que ele se ajusta, um menu dinâmico. Ele se ajusta de acordo com a ferramenta que você seleciona. Então ele dá mais parâmetros para você trabalhar com as ferramentas que você selecionou aqui do lado. Por exemplo, se eu selecionar aqui pincel, tá vendo? Ele me dá opções do pincel. Se eu selecionar o balde de tinta, ele me dá opções do balde de tinta. E aqui do lado, essa área aqui ela é toda customizada. É por isso que provavelmente ela vai estar diferente. A minha aqui, né, vai estar diferente da sua. E como que eu customizo isso? Eu venho aqui em janela e tá vendo? Todos esses daqui são opções que eu posso clicar para ir adicionando painéis. Esse daqui são os painéis laterais. Eles são todos customizados também no sentido de que eu posso, por exemplo, vou pegar esse daqui de demarcadores, eu vou tirar, vou desprender ele daqui, tá vendo? Eu posso, por exemplo, mexer no tamanho dele. Posso também, se eu quiser, acoplar ele a essa área aqui, tipo, do lado dos outros painéis que já estão aqui, tá vendo? Ele vem pra cá. Ou se eu quiser adicionar embaixo desses daqui, ó, é só você esperar aparecer esse friso azul, né? Que ele vai te mostrar aonde que ele vai se encaixar, tá vendo? E para você ajustar ele, você pode, por exemplo, clicar nessas setinhas laterais aqui que ele vai contrair. Aí vai ficar só os ícones. No meu caso, eu prefiro deixar assim, porque como eu já estou acostumado a mexer, eu já conheço o que é cada um desses ícones, né? Mas se você quiser deixar, por exemplo, ele mais aberto assim, ó, você pode vir, por exemplo, eu posso vir fechar aqui e abrir um pouquinho, ó. Olha lá. Ele vai ficar compacto, mas com o escrito. No meu caso aqui eu deixo somente os ícones, porque eu já estou acostumado. E justamente as camadas, tá vendo? Eu tô falando que a gente usa bastante as camadas no Photoshop, e realmente, ó, é o painel que eu deixo em mais evidência aqui. Mas essa é a minha preferência. Você pode fazer os ajustes que você quiser, e por acaso, se você perder um deles, por exemplo, eu vou fechar aqui o demarcadores. Tá vendo? Eu perdi, ó, ele saiu daqui, eu fechei ele. Eu posso vir aqui em janelas, procurar por ele aqui de novo, ó, demarcadores. Ele volta onde ele estava. Então eu posso vir aqui e jogar. Então você pode mexer nisso daqui sem medo, que para recuperar é só você voltar aqui em janela e procurar. Ou se você quiser voltar para o formato padrão, você tem essa entradinha aqui, ó, tem uma setinha para baixo, e você pode marcar aqui algumas opções. Por exemplo, redefinir essenciais, ele voltaria para o formato padrão. Eu não vou fazer isso aqui porque aqui já está na minha configuração de preferência, né? Mas dando sequência agora, então, basicamente, para você se localizar aqui no Photoshop, essa é a visão geral do programa. O primeiro recurso que a gente vai usar aqui, ele está aqui dentro, ó, imagens. Aí você vai vir em tamanho de imagem. Ou, se você preferir já se habituar a usar os atalhos, é só você olhar aqui do lado. Por exemplo, essa entrada que a gente vai acessar agora, tamanho de imagem, eu poderia acessar também clicando Alt, Ctrl, I. Vamos fazer o teste? Ctrl, Alt, I. Olha lá, ele vem e aparece. É essa janelinha aqui que eu ia acessar se eu
clicasse por lá, da mesma maneira. Eu vou vir aqui em imagens, tamanho da imagem, pronto. Então, perceba o seguinte, esse tamanho que ele está mostrando aqui é o tamanho do documento que a gente acabou de criar. Toda vez que eu acesso esse recurso do Photoshop, tamanho da imagem, eu vou ter a opção de mudar o tamanho que eu selecionei previamente. E por que eu fiz isso? Porque eu criei o arquivo no tamanho que eu quero, né? 1920 por 1080. E uma vez que eu já criei esse arquivo, aqui ele tem a opção de manter a proporção do arquivo se eu alterar, por exemplo, a resolução. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, mais resolução, vamos supor aqui, vou fazer 300. Eu vou aumentar esse arquivo num tamanho que ele vai manter a mesma proporção. Você pode ver que aqui no fundo eu não distorci em nada o tamanho da imagem. Por quê? Eu só aumentei a resolução. E aqui, como ele está trancado aqui a proporção, ele aumentou tanto na largura como na altura, mantendo a mesma proporção do tamanho inicial. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei mais resolução na imagem, no arquivo, né? Que ainda não adicionei imagem nenhuma. Então, agora eu posso trabalhar nele em altíssima resolução. Depois que a minha imagem estiver finalizada, aí eu volto para o tamanho que eu quero. Isso é bom porque, vamos supor que eu faço uma imagem com baixa resolução, pensando já no formato da internet. Mas aí depois, lá na frente, eu decido usar essa mesma imagem em algum tipo de impressão. Aí a minha imagem original, o meu trabalho original, ele vai estar com pouca resolução. Então é preferível fazer ele em alta resolução e depois de finalizado, aí sim eu diminuo a resolução. Não sei se ficou claro, mas na prática você vai entender certinho. Então eu posso dar uma confirmada. Agora sim ele vai aumentar aqui o tamanho. Eu acho até que ficou muito grande esse tamanho, não sei se vai dar certo. Olha lá, agora sim. Tá vendo que mesmo ele tendo ficado muito maior, mas ele continua, na verdade ele continua na mesma proporção aqui da imagem, né? Eu vou até fazer o seguinte, Ctrl Alt I de novo, não precisa de tanta qualidade assim, vou colocar metade, 150. Para ficar um arquivo mais leve de trabalhar, né? Você vê que nessa resolução de 150, ele já foi para 4.000 pixels por 2.250 de altura. Então ele já está num bom tamanho, com uma boa resolução, e depois quando a gente diminuir, a gente não vai perder nenhuma qualidade. Então, vou adicionar aqui, só perceba o seguinte, antes de eu adicionar aqui a imagem, perceba o que aconteceu aqui no painel de camadas. Ele tem aqui uma representação dessa imagem, mas em uma camada em branco, né? Agora, quando eu adicionar uma imagem, eu sempre faço assim, né? Eu prefiro já vir aqui na pasta e arrastar para cima. Agora eu posso confirmar com Enter. Apertei no Enter, pronto. Então perceba o seguinte, aqui ele criou uma segunda camada. Então eu posso manipular essa imagem sem perder a camada original. Tá vendo? Eu posso manipular ela, aumentando assim, diminuindo, tirando um pedaço dela para fora da imagem. Tá vendo? Eu ganhei mais mobilidade com essa imagem por ter feito dessa forma, por ter aberto um arquivo em branco e depois adicionado dentro dele a imagem que eu vou trabalhar. Então perceba o seguinte, ó. Um outro detalhe interessante, já é um dos primeiros recursos que a gente vai ver aqui dentro da questão das camadas. Perceba que essa camada que eu adicionei a essa imagem, ela está diferente um pouquinho da camada original aqui de baixo. Porque aqui nela, ela tem um íconezinho de uma folhinha, tá vendo? Isso daqui significa que essa imagem, ela é uma imagem que está como objeto inteligente. Vou falar brevemente o que é isso. Se você quiser ver mais detalhes, eu tenho um vídeo aqui mais completo, que eu já publiquei no canal falando sobre objetos inteligentes, né? Mas aqui a gente vai ver só brevemente uma diferença, por exemplo. Se eu não quisesse que essa imagem abrisse como objeto inteligente, eu poderia simplesmente pegar ela e adicionar aqui do lado da aba. Você pode ver que esse arquivo que está aberto aqui, que a gente ainda não salvou ele, então ele está sem título, ele aparece aqui, ó, sem título 1. Eu poderia abrir um outro arquivo aqui, mas sem sobrepor a essa imagem. Um arquivo que entraria aqui lado a lado com ela. Então eu posso pegar aqui, ó, e adicionar aqui.
ele vai virar uma outra aba. E veja só, essa aba, ela não é um objeto inteligente, porque ela veio como uma camada única. Tá percebendo que tem uma diferença? Se eu pegar ela, uma vez que ela já está aberta no Photoshop, se eu pegar ela e arrastar para a imagem em branco, veja só que ela veio, mas ela não veio como objeto inteligente, porque agora ela já veio como uma imagem aberta. E qual que é a diferença do objeto inteligente? Brevemente, quer dizer isso aqui, ó. Quando eu adiciono como um objeto inteligente, o Photoshop ele pega aquele arquivo e ele traz todas as informações desse arquivo como se fosse um arquivo dentro do outro, literalmente. Por exemplo, se eu fizer qualquer modificação nessa imagem, a original ela vai continuar aqui dentro. Então, por exemplo, se eu quiser acessar o arquivo original que está aqui dentro, é só eu dar 2 cliques nessa camada. Isso só acontece se for um objeto inteligente. Ah lá, ele abre a parte. Então você viu? É muito mais vantagem você usar como objeto inteligente, porque isso daqui, a gente já entra num conceito de edição não destrutiva. Porque você não vai destruir informações da imagem. Mesmo que a gente edite essa imagem aqui, as informações originais elas continuarão aqui dentro. Mesmo que você apaga, remove alguns detalhes aqui dessa imagem, mas você pode facilmente recuperar essas informações pelo fato dela ser um objeto inteligente. A gente vai entender isso melhor na prática, agora nos próximos minutos. E claro, se você quiser tirar mais dúvidas sobre objeto inteligente, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque eu já tenho um vídeo totalmente dedicado somente a isso, a objetos inteligentes, vai aparecer aí no card. Então agora, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre os formatos de arquivo. Lembra que eu comentei que tem o JPEG, que é o formato básico de arquivo, tem o PNG, que são arquivos que salvam informação de transparência, mas existe um formato que, quando você ainda está com um projeto em aberto, é essencial que você saiba usar esse formato, que é o .psd. Ele é o seguinte, ó. Como eu comentei, esse arquivo ele não está salvo ainda, então por isso ele está sendo exibido aqui como sem título. Mas eu posso vir aqui, arquivo, salvar como, ou no caso, Ctrl+Shift+S, né? Ele vai abrir essa janelinha e vai me dar uma opção de arquivos que eu posso salvar. Eu vou voltar aqui na pasta que eu estou trabalhando. Então veja só, eu posso modificar aqui o nome dele, aí aqui o funcionamento é padrão de qualquer programa, né? Então vou colocar aqui, camadas. Só que na hora de escolher o formato que eu vou salvar, o primeiro que a gente salva para ter o projeto aberto é o .psd. Então eu vou salvar aqui. Você vai ver que ele é um arquivo que ele não tem visualização dele aqui no Windows, ó, tá vendo? Ele só aparece aqui o formato PSD do Photoshop. Só que a vantagem dele é que ele salva em camadas. Então, por exemplo, vamos só fazer um exemplo aqui, ó. Repare que esse arquivo ele está com as imagens separadas porque cada imagem está sendo representada aqui por uma camada. Eu tenho o plano de fundo, que é essa área branca, e tenho também a imagem que está por cima aqui, que é essa daqui, que a gente pode clicar nela, movimentar, ela está toda manipulável, né? Justamente pelo fato de estar salvo em camadas separadas. Se eu fechar esse arquivo aqui, então agora, por exemplo, se eu for abrir ele de novo, o que está em formato PSD, veja que ele vai abrir novamente com as camadas separadas. Então continua manipulável, mesmo eu tendo salvado ele. Agora, se eu salvar ele no formato JPEG, aqui para acessar esse comando eu dei Ctrl+Shift+S, como a gente tinha visto aqui, né? Se eu salvar como JPEG, por exemplo, e vou fechar. Agora eu vou pegar aqui, ó. Então agora eu tenho aqui o camadas.psd e tenho o camadas.jpg. Eu vou abrir o .jpg, olha só a diferença.
agora ele não está mais manipulável, ó, tá vendo? Por quê? Porque agora ele virou uma imagem única. Então ele não tem mais informações de camadas. Viu aqui? Então, por isso que a gente sempre faz isso. Quando a gente está trabalhando com Photoshop, enquanto a gente estiver trabalhando na nossa composição, a gente vai usar o .psd. Depois, no final, a gente gera um JPEG, e esse JPEG é o que a gente vai diminuir a resolução para jogar no site. Entendeu? Então vamos aqui de novo. Eu vou abrir aqui o camadas.psd. Veja que ele está manipulável. Ele está aqui com as informações de camada. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou posicionar melhor essa imagem para ela preencher o todo aqui, ó. E como é que eu faço isso? Você pode checar se o seu Photoshop ele está com essas duas configurações aqui, ó. Quando a setinha, essa setinha que é a ferramenta mover, ela estiver selecionada, se você tiver qualquer dúvida, você pode parar o mouse em cima da ferramenta, que ela vai te dar um breve tutorialzinho, né, de como funciona essa ferramenta. Mas com essa ferramenta selecionada, lembra que eu falei que aqui o menu superior ele se ajusta conforme a ferramenta? Então, se ela estiver selecionada, você vai ver aqui nesse menu algumas opções dela. Você pode deixar marcadas essas duas opções aqui, ó, que é seleção automática, você vai deixar ela marcada. Isso quer dizer que só de você clicar na imagem, ela já vai ser selecionada. E mostrar caixa de transformação, quer dizer que ela vai aparecer esses nós aqui laterais, onde você pode aumentar e diminuir o tamanho da imagem clicando nela. Algumas versões do Photoshop, se você clicar aqui nas bordas e arrastar, ela vai fazer isso, mas distorcendo a imagem. Tá vendo que aqui ela não está fazendo? As versões mais recentes ela não distorce a imagem quando você faz isso. Se o seu Photoshop for de uma versão um pouco mais antiga e você notar que sempre que você clicar e arrastar, ela está distorcendo a imagem, você vai apertar o Shift e fazer isso. Essa é a configuração antiga, né? As versões mais antigas, quando você aperta o Shift, ela faz. Se você não apertar o Shift, ela vai fazer isso, ó, ela vai distorcer a imagem. Agora, você apertando o Shift, ela não distorce. As configurações mais recentes, ela está ao contrário. Nas configurações mais recentes, você não segurando o Shift, ela não distorce. Mas se você quiser distorcer, aí você segura o Shift. Inverteram, né? A configuração, acredito que para ficar mais fácil. Então o que a gente vai fazer? Ó? Com essas duas selecionadas... e um outro detalhe também, essa caixinha aqui, ela tem a opção de agrupar ou camada. Você pode deixar no camada. Depois a gente vai ver o que são os grupos de camada, vai ficar mais fácil de entender o que ela faz. Então aqui eu posso clicar num desses nós e arrastar até ele preencher aqui o tamanho que eu quero. Daí eu posso melhorar aqui o posicionamento dele. Como eu já planejei antes essa montagem, então eu já mais ou menos sei aqui qual que é a melhor posição para ele, né? Aqui depois que eu terminei eu posso clicar o Enter para confirmar essa posição. Então veja só, aqui ela está bem posicionada, né? E já tomou toda a imagem. E eu posso simplesmente, por exemplo, agora que eu vou fazer o recorte do carro, se eu não quiser mais que ela fique visível, eu posso vir aqui nas opções da camada e clicar nesse olhinho que é a visualização. Você vai ver que ela vai desaparecer. Se eu clicar de novo, ela aparece novamente. Agora a gente vai ver algumas coisas interessantes que tem aqui. Antes da gente passar para a parte de seleção e máscaras, as camadas elas têm muitas opções ocultas aqui que nem todo mundo conhece. Só do fato das imagens estar em camadas separadas já é muito bom, né? Porque você pode manipular, como a gente está vendo aqui. Mas só que essas camadas elas ainda têm muitas outras opções que faz do Photoshop toda a diferença. Então, por exemplo, a gente tem aqui alguns tipos diferentes de camadas. A gente tem as camadas que são as imagens, quando a gente coloca, né, quando a gente adiciona uma imagem na montagem. Também quando você for, por exemplo, criar um texto, você vai ver que o texto ele também vai ficar numa camada separada. Você pode ver aqui ó, que ele criou uma camada dedicada a esse texto. Se eu fizer a mesma coisa de novo, ó, adicionar outro texto,
Olha só, você pode ver que ele já dedicou outra camada a esse texto. E a vantagem é essa, que eu posso manipular ele, eu posso colocar aonde eu quero, né? Nesse caso aqui, para essa aula, a gente não vai trabalhar nada relacionado a texto. Como que eu fiz para selecionar as duas aqui, ó? As duas camadas ao mesmo tempo? Se eu segurar o Shift e clicar numa segunda camada, ele vai selecionar todo o intervalo entre uma camada e outra. Então, por exemplo, se eu clicar nessa primeira camada e eu quiser selecionar todas essas três nesse intervalo, então eu seguro o Shift e clico na última aqui que eu quero. Então esse intervalo todinho aqui vai ser selecionado. Mas e se eu quiser selecionar essa e essa, mas não selecionar a do meio? Então eu posso clicar aqui, aí segurando o Ctrl, eu clico aqui e pronto. Aí eu selecionei as duas. Até aqui tá fácil de entender, né? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou deletar aqui essas camadas de texto. Vamos ver aqui um outro tipo de camada que existe no Photoshop, que são as camadas de ajuste. Essas camadas de ajuste você encontra elas aqui embaixo, ó. Tá vendo esse círculo partido aqui? Se você clicar aqui, você vai ver todas as opções de camadas de ajuste que você tem. Então, por exemplo, eu posso colocar uma camada que vai ajustar o brilho e o contraste. Então, veja só, ele vai criar uma camada de ajuste. Essa camada de ajuste, ela tem propriedades dela que já são ativadas aqui automaticamente. Isso daqui nada mais é do que uma janela que eu já adicionei aqui. Se você quiser ter essa janela sua aí também, na verdade, se você não tiver essa janela acionada, toda vez que você adicionar uma camada de ajuste, ela vai abrir automaticamente. O que pode acontecer é dela não estar organizada aqui como eu organizei, né? Então, se você quiser já deixar ela aqui previamente organizada, é só você vir aqui no Camadas, no Janela, perdão, e selecionar aqui Propriedades. Essas propriedades, elas sempre vão mostrar as propriedades das camadas de ajuste, tá? Então, por isso que o meu apareceu aqui. E então, assim como o menu superior ele se ajusta à ferramenta, esse painel Propriedades, ele também se ajusta às camadas. Toda vez que eu seleciono uma camada de ajuste, ele vai me mostrar quais são as propriedades que eu tenho nessa camada. Então aqui, brilho e contraste. Eu posso aumentar o brilho. Tá vendo como que ele tá, o que ele tá fazendo na imagem? Posso também aumentar o contraste. E isso daqui é mais um exemplo de edição não destrutiva. Por quê? Porque veja só que ele não está estragando nada da imagem de baixo. Se eu fechar a visualização dele aqui, a imagem está aqui intacta. E mesmo se eu salvar esse arquivo, se eu, por exemplo, quisesse fazer alguma alteração aqui dentro dessa imagem, eu poderia dar 2 cliques aqui, ele abre numa aba separada, eu altero o que eu quiser, e quando eu voltar aqui, vamos só ver esse exemplo? Por exemplo aqui, ó, eu vou dar 2 cliques aqui, vou fazer qualquer alteração aqui, né? Passar um pincel preto aqui, ó. Eu vou salvar, ok. Então veja que a alteração que eu fiz aqui, ela reproduziu aqui também, porque essa porque aqui ele está mantendo o arquivo original. Claro que eu não quero deixar isso aqui, né? Então eu vou dar um Ctrl Z para desfazer isso, vou salvar de novo. E pronto, agora eu vou fechar, porque eu não quero que tenha esse risco aqui, né? Foi só uma demonstração. Como eu já mencionei, né? Tem um vídeo já dedicado a esse assunto aqui no canal. Então, esse é um exemplo de camada de ajuste. Agora olha só um outro tipo de camada que a gente tem no Photoshop também, que também serve para criar efeitos e filtros. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, camadas de preenchimento. Eu posso preencher com uma cor sólida, um degradê, um padrão. Então vamos colocar, por exemplo, uma cor sólida. Aí ele vai abrir essa caixa aqui de seleção de cor. Vou colocar esse azul. Então veja só, ele colocou uma camada de uma cor sólida. Mas aí você pode pensar, mas poxa, mas para que eu poderia usar isso daqui? Bom, na verdade, você pode adicionar cores
mas você pode mexer nessas cores, você pode transformar uma cor, uma camada de cor sólida, em um efeito nas suas fotos. Por exemplo, aqui o Photoshop ele também tem uma opção de mesclagem de camadas, que é isso aqui, ó. Você vai ver que aqui ela está do tipo normal, a opacidade 100. A opacidade nada mais é do que a transparência. Se ele tiver em opacidade 100%, quer dizer que ele está totalmente sólido. Isso serve para qualquer camada no Photoshop, não só as camadas de preenchimento. Mas se eu quiser, por exemplo, diminuir a opacidade, eu posso abrir essa caixinha de seleção e trabalhar aqui nesse ajuste. Ou um atalho é se eu simplesmente colocar o mouse aqui em cima da palavra opacidade e arrastar para a esquerda. Eu vou estar diminuindo a opacidade, ou para a direita. E veja só como que uma camada sólida, transparente, como que ela já afeta a imagem de fundo. Mas não é só isso. Eu posso voltar aqui na opacidade normal. E agora eu posso usar os efeitos de mesclagem. Aqui onde está normal, eu tenho vários efeitos que vão... Só de eu passar o mouse aqui em cima, ele já mostra como que essa camada azul, como que ela está sendo modificada para mesclar com a camada que está por trás dela. Esse é um conceito até que eu esqueci de comentar aqui no Photoshop, sobre o Photoshop, né? As camadas, cada camada que está por cima, aqui no menu de camadas, no painel de camadas, aliás, ela representa camadas que vão aparecer na frente aqui. Então, por exemplo, se eu pegar essa camada azul e jogar para baixo da imagem, veja só que aqui ela foi para trás da imagem. Se eu jogar ela para cima da imagem, você vai ver que ela apareceu na frente de novo. Quando a gente for partir para nossa montagem, vocês vão ver isso mais na prática também. Então aqui, ó, voltando aqui na questão da modo de mesclagem, você pode ver que esse preenchimento aqui, né, cor sólida, camada de cor sólida, é uma camada de preenchimento, né? Eu posso colocar vários efeitos aqui, ó. Então, por exemplo, se eu colocar esse de sobrepor, eu vou estar aqui alterando as cores da imagem no fundo e eu posso arrematar isso com essa camada de ajuste de brilho e contraste, ó. Vamos fazer aqui alguma alteração. Vou diminuir o brilho aqui. Aumentar o contraste. Olha só, eu fiz uma imagem praticamente toda diferente, né? Só com essas duas camadas aqui de ajuste, ó. Essa é a original e aqui é a que a gente fez aqui brevemente. A gente fez um breve efeito aqui. Claro que tem muitas outras opções para serem exploradas aqui, mas só de você conhecer que existem essas opções, já é mais fácil você pesquisar técnicas diferentes, né, e entender como que funciona essa parte. Então, repassando aqui, ó, a gente viu os modos de mesclagem, que são esses daqui, são vários, né, que a gente tem aqui. Você pode fazer infinitas combinações com isso aqui. Tem o controle de opacidade, que nós já vimos também. Mas nós temos também os estilos de camada. O estilo de camada, quando a gente tiver já um recorte em PNG, né, já tiver um recorte feito aqui, vai ficar mais fácil de entender como que isso funciona. Então eu vou deixar para explicar sobre isso depois, mas basicamente ele está aqui, ó. Se você vir aqui nesse FX, FX é uma sigla em inglês para effects, né, efeitos. Então aqui são vários efeitos, ó. Você tem brilho interno, acetinado, traçado, sobreposição de sombra, de degradê. Então depois a gente vai testar isso melhor. É melhor de visualizar isso daqui quando tem já um recorte pronto. Então a gente vai adiar essa parte aqui para quando a gente já tiver na parte de recortes. Para finalizar aqui a parte de camadas, o que a gente pode dizer aqui também que ainda tem de coisas para ser apresentado são algumas opções de organização que a gente tem aqui das pastas. Alguns projetos que a gente vai fazer no Photoshop, eles ficam tão grandes que, por exemplo, eu mesmo já fiz trabalhos que tinha mais de 20 camadas aqui. Porque às vezes você quer manter os efeitos separados, então você vai adicionando camada, para depois você poder vir e alterar alguma dessas pequenas camadas, né? Então, chega uma hora que pode ficar complicado. O que eu poderia fazer aqui? Se eu pegar aqui em cima da parte do nome da camada,
eu posso renomear essa camada para ela ficar mais fácil de identificar. Você vê que por padrão, ela vem com o nome do arquivo que você está trabalhando, tá vendo? Esse, por exemplo, esse arquivo aqui, que tem esse final, 103.85.24, é esse aqui, ó, 103.85.24, né? É a imagem original que eu joguei aqui. Ele vem, o nome que vem aqui é o nome da camada, do arquivo que você está trabalhando. Eu poderia colocar assim, ó, por exemplo, background. Então é só dar 2 cliques em cima do nome da camada e você pode renomear ela. Por exemplo, aqui cor. E aqui eu posso deixar assim, né? Brilho, contraste, eu só vou tirar um aqui. Pronto. Então, tá vendo? Já fica mais fácil de localizar. Se fosse um trabalho que tivesse mais de 20 camadas, por exemplo, seria mais fácil, estaria mais organizado. Outra coisa que eu poderia fazer, se eu vim aqui e clicar com o direito em cima dessa área onde tem os olhos aqui da visualização, eu posso escolher uma cor para essa camada. Não vai afetar nada na imagem, mas só na organização. É como se fosse uma etiqueta, né? Então eu quero colocar aqui laranja. Então eu posso, por exemplo, né, criar o meu sistema de organização. Eu poderia, por exemplo, colocar todos os JPEG que eu jogar aqui dentro como laranja e todas as camadas de ajuste, escolher uma outra cor, por exemplo, azul. Isso daqui poderia me ajudar a localizar melhor as camadas aqui dentro do trabalho, né? Então vou tirar aqui sem cor. Uma outra coisa que eu posso fazer também é vir aqui embaixo, ó, e adicionar um conjunto de camadas. Um grupo, né? Um grupo de camadas. Então eu posso colocar assim, ó, ajustes. E aí eu jogo todos os ajustes dentro dessa pastinha. Pronto. Dessa forma, vamos supor que eu tenho vários... Tá vendo que eu cliquei aqui e ele fechou. Então, eu poderia ir guardando em várias pastinhas, né? Vários conjuntos, vários grupos de camadas. E eu poderia abrir um por um na hora que eu fosse trabalhar. Ou se eu quisesse, por exemplo, fechar de uma vez só todo um conjunto de camadas, de ajustes, fechar a visualização dele de uma vez só, fica mais fácil também, porque se eu fechar aqui da pastinha, tá vendo? Eu já vejo com um clique a minha imagem original e a imagem trabalhada. Então isso daqui são coisas que você pode fazer para organizar os seus trabalhos. Um outro caso também é que, além de cada uma dessas camadas ela ter o seu próprio modo de mesclagem, você vê que aqui o azul eu defini como sobrepor e ele manteve como sobrepor. O brilho e contraste, embora seja uma camada de ajuste, eu poderia também colocar ele com algum modo de mesclagem, que iria afetar a imagem. Tá vendo a diferença? Por exemplo, olha esse daqui, ele deu uma... Vamos pegar um aqui que vai dar uma... Esse aqui, por exemplo, ele deu mais destaque nas luzes, né? Então você veja só, aqui eu tenho um conjunto chamado ajustes, um grupo, né, de camadas chamado ajustes. Eu tenho o de brilho e contraste, que está no modo subexposição linear, e eu tenho o de cor, que está no modo sobrepor. Se eu pegar aqui o ajustes, ele está como passagem. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está neutro. Ele não tem nenhum modo de camada, modo de mesclagem próprio dele. Mas eu poderia pegar todo esse conjunto que está aqui dentro e definir um outro modo de mesclagem para o conjunto todo. Cada camada com seu individual e dentro de um conjunto, o conjunto em si com outro modo de mesclagem. Olha só que efeito daria. Olha como que ele, tá vendo? Ele vai, o que você definir aqui vai predominar sobre o grupo que está ali dentro. Então você pode ver que você tem muitas coisas para testar. Olha só esse aqui que legal. Você tem muitas combinações para você testar aqui dentro. E cada uma dessas alterações você vai gerar um resultado diferente. Galera, então é o seguinte, ó. Essa aula ela ficou muito grande, então eu vou parar por aqui. Vamos deixar aqui no básico das camadas, mas o restante ele já está produzido, tá? Eu só preciso preparar ele para publicar no canal. Então se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se inscreve aí. Obrigado por você ter visto até aqui, tá?
E se o vídeo foi útil para você, dá uma curtida aí para ajudar o canal, beleza? Até o próximo vídeo.